Bom, vou aproveitar que vocês estão empolgados, vou introduzir o nosso próximo assunto, que é outra polêmica aí da área da segurança pública, saidinhas temporárias de presos. Olha só essa notícia. A Polícia Militar prendeu ontem um procurado da Justiça que não havia retornado de uma saída temporária da prisão. Segundo o portal R7, o foragido admitiu aos policiais que ele cometia, em média, 20 roubos de celular por dia, com direito a arma apontada para as vítimas. Os assaltos eram praticados na Vila Olímpia e no Brooklyn, bairros nobres aqui de São Paulo. O criminoso foi detido com um revólver e uma moto roubada. E sobre essa pauta, hein, Diego, foi um avanço do Congresso Nacional essa decisão pelo fim das saidinhas. Agora tem a análise dos vetos do presidente Lula, muito possivelmente serão derrubados. Mas é um avanço, na sua opinião, essa restrição, esse endurecimento das regras para a saída temporária, Diego? Olha, Brown, sem dúvida, num país perigoso como é o Brasil, qualquer avanço em relação à segurança pública tem que ser comemorado. Em relação ao veto do presidente Lula, existe uma questão interessante a ser analisada. O veto que o Lula fez sobre o projeto das saidinhas foi por inconstitucionalidade. O presidente ele pode, ao vetar um projeto de lei, ele pode invocar razões políticas, mas ele pode também invocar razões de constitucionalidade. E ele fez a opção por essa segunda vertente, que é um veto por inconstitucionalidade. Isso faz com que, muito provavelmente, caso o veto seja derrubado, esse projeto, essa PEC, vá à análise do Supremo Tribunal Federal. Parece ser um veto, inclusive, estratégico. Mas é muito evidente que a questão da saidinha sequer está dividindo o brasileiro como geralmente essas pautas dividem. Não existe nem mais um debate entre direita e esquerda sobre a viabilidade da continuidade desse direito. Porque durante o trâmite do projeto no Legislativo, senadores e deputados petistas votaram pelo fim da saidinha. Então, até clima político o Lula teria para sancionar esse projeto. Optou por vetar, enfim, em razão dos pareceres dos seus ministros de Direitos Humanos, salvo engano, e a ministra da Igualdade Racial emitiram pareceres contrários, então o Lula optou por esse veto. Mas é claro, considerando notícias como essa que nós estamos dando aqui hoje, notícias que nós, enfim, semanalmente repercutimos aqui no Linha de Frente, nos outros programas da Jovem Pan, é claro que a saidinha representa um retrocesso. Isso porque a ideia da saidinha é muito bonita, mas na prática ela não consegue trazer para o plano dos fatos aquilo que o legislador quis quando criou esse direito. Porque, infelizmente, nós temos uma falência do sistema carcerário que não propicia para os presos a ressocialização. Nós não conseguimos ressocializar ninguém. E, no fim, lá na ponta, quem paga o preço por essa ineficiência do Estado é a sociedade que fica à mercê da criminalidade. Então, entre o preso que optou por cometer um crime e perder um direito, ainda aquele preso que tem condição de ser ressocializado, eu prefiro que fique privilegiada a sociedade que não vai mais correr o risco de estar aí na rua perdendo seus pertences para ladrões, como é esse caso, perdendo a sua vida, porque também isso muitas vezes, infelizmente, nós temos que noticiar aqui, policiais que são mortos por presos em saidinha. Enfim, a manutenção da saidinha não agrega nada à segurança pública, à sociedade brasileira. Já o fim da saidinha pode apresentar a vantagem de nós não precisarmos mais vir aqui no Linha de Frente noticiar casos como esse. Agora é 2h26. Concorda, mano? Nas condições em que está o Brasil hoje, não teria mais como manter a saidinha? Eu concordo. Eu acho que a gente precisa, no Brasil, fazer uma inversão da lógica da aplicação de institutos relacionados à progressão de pena e a benefícios como esse. No Brasil, a gente tem a lógica deturpada de tratar esses benefícios como direito do preso. E aí, basicamente, quando o tempo passa, o preso passa a ter aquele direito, como se caísse do céu pelo simples decorrer do relógio. Isso é muito ruim e é algo que vai contra a própria lógica da ressocialização. Por quê? Porque esses benefícios precisam ser utilizados conforme não o tempo, mas conforme o mérito. Ou seja, aquele preso, ele está trabalhando, ele se capacitou no presídio. Qual a forma dele de tratar o momento de punição que ele está recebendo? Ou seja, a gente precisaria utilizar esse tipo de instituto muito mais atrelado à capacidade do preso de provar para a sociedade que merece ser reintegrado à sociedade do que simplesmente como algo que cai do céu. Mas para isso ser possível, o Diego tocou num ponto essencial. Nós temos que ter condições de gestão do sistema carcerário que hoje simplesmente estão fora da realidade brasileira. Hoje, o crime organizado é o verdadeiro gestor do sistema prisional brasileiro, o que é uma desmoralização
para o Estado e para todos nós cidadãos que pagamos essa conta. Por isso, eu sempre digo, quando se trata de sistema prisional, na minha visão, é urgente reconhecer que o Estado faliu na sua missão e que nós temos que repactuar o modo de gerir o sistema. Na minha visão, isso passa pela privatização dos presídios, com o Estado se concentrando na atividade de regulação dessa gestão direta feita pela iniciativa privada. E você, Pepe, acabar com a saidinha é uma boa solução, na sua opinião? Eu vou na mesma linha, né, que eu falei na pauta anterior. Né? Eu acho que não vai alterar em nada acabar com a saidinha ou manter a saidinha. Nós estamos discutindo aqui questões, do meu modo de ver, muito periférica e não central sobre a situação. Não é? Mas, é claro, é muito impopular uma pessoa hoje em dia, tendo em vista os casos das saidinhas recentes, tanto em Minas Gerais, que um policial foi morto por um bandido que estava em saidinha temporária, quanto agora a gente viu uma pessoa que estava roubando 20 celulares, né, de fora do presídio e estava também foragido porque não voltou depois que a justiça concedeu a saída temporária. Então é muito impopular estar na minha situação aqui. Mas eu queria colocar outro ângulo nessa conversa, né? Todos os países civilizados do mundo existe a saída temporária. É assim na França, é assim na Itália, é assim na Espanha. Os Estados Unidos, apesar de alguns estados não terem a saída temporária, tem a tal liberdade condicional, né? Ou seja, o mundo todo, né, o mundo civilizatório todo pensa na questão da pena não só para proteger a sociedade do bandido, não só para fazer o bandido cumprir e ter uma sanção, mas pensa também na ressocialização do preso. Então, se você acabar com a saidinha e o preso cumprir integralmente a pena, ele vai sair do presídio. Ele não vai cometer o crime de matar um policial ou de roubar celulares, né, durante a saidinha. Mas quando ele sair de forma definitiva, ele vai voltar a cometer o crime. Talvez sem direito de saidinha, ele pense para cometer o crime e o leve à prisão. É isso que eu queria colocar aqui, entendeu? Não vai mudar em nada, absolutamente nada. O que nós temos que pensar e discutir é como o nosso sistema penitenciário é uma fábrica de fazer pessoas piores. A pessoa entra no sistema penitenciário como ladrão de celular e sai estuprador. Entra como um homicida e sai líder de facção criminosa. Então não vamos prender ninguém. Seja, então não precisa prender ninguém. Ô, Diego, calma. Deixa eu acabar de falar. Aí você pode falar. Você quer debater comigo? Você está fazendo. Claro que pode bater. Claro que pode prender. O linha de frente é para a gente debater. O que tem a ver? Então vamos debater. O que tem a ver uma coisa com a outra? O que não tem nada a ver é esse seu achismo de dizer que uma pessoa necessariamente vai entrar no sistema prisional e, por ficar lá sem direitos, vai sair de lá uma pessoa pior. Essa tua lógica leva à conclusão de que a gente não tem que prender ninguém. É melhor ter um ladrão na rua que um homicida preso. A minha lógica, Diego, é baseada em fatos, em estudos científicos. Você sabia que 70% das pessoas que entram no presídio voltam a cometer crimes e crimes mais graves do que quando entrou? Claro, a reincidência é um problema. Com a existência da saidinha, é um problema real. Então quando eu falo que as pessoas entram no presídio e saem piores, não é achismo. É baseada em estudos e considerações técnicas. Que você não está utilizando no teu caso. O que você disse é que a saidinha é um elemento fundamental para perpetuar isso daí. Eu quero saber. Não, eu não falei nada disso. Eu não falei nada disso. O que eu falei, eu vou repetir. O que eu falei, aí você pode debater. O que eu falei foi o seguinte: o preso, no critério e na situação atual do presídio, ele vai entrar no presídio e vai sair uma hora. Uma hora ele vai sair. Se ele não sair na saída temporária, ele vai sair quando ele cumprir a pena toda. E como o nosso sistema penitenciário não cumpre a função de ressocializar o preso vai sair e vai cometer crime. Mas será que o preso não comete o primeiro crime justamente amparado por essa gama enorme de direitos, dentre os quais se inclui a saidinha? Será que ele não comete o crime porque ele sabe que no primeiro feriado, de repente, ele vai poder sair e, se for da vontade dele, não voltar mais para a prisão? Eu acho, por exemplo... Esse é o eu te respondo assim, eu estava pensando sobre qual que seria o critério bom para melhorar a saidinha. Por exemplo, se o Estado acompanhasse esse preso, né, de uma forma muito mais eficiente, por exemplo, né, ele poderia identificar se esse preso teria condição ou não de voltar para a sociedade. E poderia até pensar na possibilidade de regredir o regime até. Ou então de impedir que ele saísse. Mas da forma que está... Então, mas vamos criar condição para isso, Diego. A gente tem que pensar de modo a melhorar o sistema. Mas a saída, acabar com a saidinha, não vai resolver o problema da criminalidade. Não vai resolver o problema da segurança pública no Brasil. Esse é o ponto que eu estou colocando aqui. Também acho que não é determinante para isso. Mas certamente a gente não vai ter que noticiar casos como que nós estamos vendo aqui. Presos em saidinha matando pessoas na rua. Diego, Pepe, vamos ouvir o Koba também, que ainda não falou sobre esse assunto? Vamos. Vai lá, Koba.
Estava empolgado acompanhando aqui o debate do PP e do Diego, né? Mas muitos assuntos aqui. Em relação à saída temporária, eu concordo com os colegas de que não vai ser isso que vai acabar com o nosso problema de segurança pública, não é esse o ponto. Aliás, eu acho até que a gente pode alcançar uma grande frustração nas próximas saídas temporárias, mesmo depois de uma eventual derrubada do veto, porque eu acho que este projeto de lei aprovado, que será, imagino, depois da derrubada do veto, não vai se aplicar aos casos dos presos atualmente, vai se aplicar só aos novos crimes cometidos. Aliás, esse já foi o entendimento de que o direito só pode regredir em benefício do réu quando a gente teve alteração em 2019 para proibir saída temporária de crimes com resultado morte. É por isso que desde então Alexandre Nardoni e tantos outros continuam saindo da cadeia, porque o crime foi cometido antes da mudança da lei. Então acho que vai gerar uma frustração. Agora me chama a atenção, Brau, eu estava fazendo as contas aqui, a saída temporária foi desse ano, a primeira foi dia 12 de março, ou seja, há pouco mais de um mês. Se o cara tá furtando 20 celulares por dia, deu mais de 700. Como que alguém furta 700 celulares aqui em São Paulo e não é preso? Como que alguém Isso se ele começou nessa saidinha, se ele começou na de Natal, já passou de... Já montou uma lojinha. Já montou uma lojinha, né, em algum lugar por aí. Mas assim, isso mostra também uma certa ineficiência da nossa segurança em relação a outros quesitos mais, como a fiscalização, como a investigação, porque certamente alguém aqui dessas vítimas fez um boletim de ocorrência, informou qual foi o local em que ela foi vítima de um furto, de um roubo e infelizmente a gente não alcançou a solução adequada a tempo. Agora um outro detalhe, o PP, ele fala a respeito de que o mundo tem saída temporária, de que esse é um sistema de ressocialização. Eu queria só saber se na França os presídios são comandados pelo PCC. Se na Itália, lá quando chega um preso novo dentro do presídio, o PCC dá para ele tudo de bom para angariar e dar uma ficha de filiação para ele ser um novo recruta da facção criminosa. Se nos Estados Unidos, onde tem saída temporária, quando o cara sai na primeira oportunidade, ele já não sai com uma missão. E para pagar a gratidão ao partido, à facção criminosa, com uma missão para matar alguém, para roubar alguém, para levar um recado. E às vezes esse mesmo cara é que vai lá e pratica crimes durante a saída temporária ou não pratica e não volta, pratica crimes outros. Ou seja, a gente tem que adequar a nossa realidade ao Brasil, Pepe. O Koba acabou concordando comigo ao falar que o problema do presídio e o problema da criminalização não são as saidinhas. O problema é realmente que a organização criminosa toma conta do presídio. Claro. Então, se o governo gastasse tempo e dinheiro a destruir e desmobilizar as organizações criminosas dentro do presídio, talvez não teríamos problema em relação à saidinha. Nesse ponto, Pepe, nesse ponto a gente está concordando. Eu só não concordo que você utilize o mundo tem saída temporária, então logo temos que ter. Neste ponto eu não concordo, porque a gente tem uma realidade aqui de facção criminosa instalada nos presídios e esse é um outro grande desafio da segurança pública. O ponto é que o debate hoje não está colocado entre solucionar a gestão dos presídios ou acabar com a saidinha. Hoje o debate dado uma não mudança, a manutenção do status quo na gestão dos presídios, sim ou não a saidinha. Esse é o debate. Então, de fato, essa é uma questão que é quase cosmética diante do grande drama e do grande problema que nós temos na gestão do sistema carcerário. Mas as escolhas precisam ser feitas diante do contexto de cada debate. Nesse caso agora sem mudar o sistema, sem trazer mudanças estruturais na forma como os presídios funcionam. Nós preferimos o fim da saidinha ou sua manutenção. E aí é melhor o fim da saidinha.